A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 11 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tito capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Amados, em cumprimento ao ide de Jesus, a igreja foi crescendo e os cristãos se multiplicando, havendo necessidade de estabelecer obreiros para assistir os novos convertidos e também a igreja do Senhor. Foi assim que os apóstolos estabeleceram presbíteros, pessoas idôneas, dignas, honradas, de boa reputação, para zelar pela administração da igreja e também pela vida espiritual. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Antes do primeiro tópico, quero registrar que dia 13 de junho será comemorado o Dia Nacional do Pastor. Nossa homenagem a todos esses obreiros que foram chamados para esse ministério. Desejamos que as bênçãos do Senhor sejam derramadas de forma abundante na vida de cada um, na vida pessoal, na vida familiar e na vida ministerial. Que o orvalho celeste desçam de forma especial e conceda refrigério, e que o Espírito Santo possa conceder autoridade, unção, poder, saúde e, sobretudo, amor, para que possa conduzir o rebanho do Senhor nos trilhos da salvação até que Jesus volte. Vamos então, amados, para o primeiro tópico da nossa lição, a escolha dos presbíteros. Primeiro ponto, significado da função. Veja só, amados, a palavra presbítero vem do grego presbiteros, que significa pessoa mais velha. É um título de dignidade a pessoas nobres, a pessoas que têm a idade madura, que têm a boa reputação, que formavam o governo da igreja local. Quando nós falamos que o presbítero, ele deve ser pessoa madura, aqui a expressão que nós podemos utilizar no original para pessoa madura é pessoa não neófita. E o que é uma pessoa não neófito? Pessoa não neófita é uma pessoa que tem raiz. Se você tomar por base uma semente de feijão que é lançada no solo, aquela semente, antes dela brotar as suas primeiras folhas, ela cria uma pequena raiz. Aquela pequena raiz frágil é chamada de neófito. E assim, aquela raiz, ela não tem sustentação para a planta. Mas à medida que a planta vai crescendo, aquela raiz também vai penetrando no solo para dar estabilidade àquele vegetal, para dar sustentação àquela nova planta. Por isso, quando diz que o obreiro não pode ser neófito, significa que o obreiro, ele não pode ser de raiz frágil, ele precisa ter raiz profunda para sustentar as intempéries, para sustentar os vendavais e as tempestades. O obreiro que não tem raiz profunda, ele não suporta as intempéries da vida do ministerial. Por certo, ele vai fracassar. Por isso, na escolha do ministério, o apóstolo Paulo, ele indica que o obreiro, ele não pode ser neófito, ou seja, ele não pode ser de raiz frágil, ele tem que ter raiz profunda para sustentar todos os abalos dos ventos que vêm na vida ministerial. Vamos então, amados, para o segundo ponto da nossa lição, a liderança local. O apóstolo Paulo,
ele cuidou administrativamente das igrejas locais. Ele estabeleceu obreiros para este fim. E foi assim que o apóstolo Paulo instruiu Tito a estabelecer obreiro. Quando Paulo instrui a Tito na sua carta a Tito, no capítulo 1, os versículos 4, 5 e 7, nós vemos Paulo instruindo Tito para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então nós vemos aqui que o presbítero, ele tinha uma função ministerial, ele tinha um exercício pastoral. E assim nós podemos ver, amado, que o presbítero, ele era uma pessoa digna, porque ele exercia uma função especial perante a igreja do Senhor, agindo como um apacentador da igreja. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, as qualificações. Quais são as qualificações do presbítero, do bispo ou do ancião, amados? Nós podemos ver, amado, que a liderança local, ela era formada por obreiros que tinham maturidade, obreiros que tinham experiências, porque eles iriam cuidar do rebanho, iriam cuidar da igreja. Então nós vemos aqui que o presbítero, ele tinha uma função pastoral, ou seja, o presbítero, ele era um apacentador. E assim, nós vemos que o apóstolo Paulo, ao regulamentar as funções ministeriais, ele estabelece algumas regras a ser seguida por todos os obreiros. E assim o apóstolo Paulo, ele instrui Tito, no capítulo 1, versículo de 6 até o 9, e também em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo de 1 a 7. O apóstolo Paulo traz aqui algumas qualificações para os obreiros em todos os tempos. E assim, o apóstolo Paulo, ele afirma que o presbítero ou o bispo, ele não pode ser repreensível. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, convém que o bispo seja irrepreensível. Nós sabemos, amados, que o obreiro, ele é sujeito a erro, mas o obreiro deve agir de forma que ele erre menos. Todos nós somos passíveis de erro, nós não somos perfeitos, a nossa perfeição não se completará nesta terra, mas o obreiro, ele deve procurar errar menos e assim ele não ser repreendido por pessoas, não ser repreendido pelas pessoas da sociedade, pelos seus atos. E assim nós vemos, amado, que as recomendações elas seguem. Além de ser irrepreensível, ele deve ser marido de uma só mulher, criar os seus filhos na doutrina, no temor, na obediência, na admoestação do Senhor. Nós vemos que todas essas qualificações envolvem todas as classes ministeriais em todos os tempos da era da igreja. E assim, o apóstolo Paulo, ele traz aqui algumas regras a ser observada. Ele afirma que o obreiro, ele deve ser vigilante. O que é ser vigilante? É estar em pé enquanto os outros dormem. É tomar cuidado. O obreiro precisa saber o momento dele falar. Ele precisa saber ouvir, falar na hora certa. Um obreiro que fala fora de hora é um problema. Por isso, ele deve ser vigilante naquilo que ele fala e naquilo que ele faz. A Bíblia também diz que o obreiro deve ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É ser equilibrado, é ser coordenado nas suas atitudes. Ele precisa ter equilíbrio, saber o momento certo de agir. Sobriedade diz respeito a ter equilíbrio, ter domínio das suas ações. O obreiro também, ele deve ser honesto. Nós sabemos, amados, que é um desastre um obreiro desonesto, um obreiro que não cumpre as suas promessas,
um obreiro que não atende aquilo que ele prometeu. O obreiro desonesto, amado, é um obreiro desacreditado. O obreiro deve ser apto a ensinar. Ser apto para ensinar significa que o obreiro, ele precisa se preparar intelectualmente, ele precisa preparar teologicamente, ele precisa preparar espiritualmente para que ele possa ensinar com eficácia. Também a Bíblia diz que o obreiro não pode ser dado ao vinho. Então a conduta do obreiro deve ser de abstinência de bebida. Isto vai evitar críticas, vai evitar tentações e até mesmo suspeitas acerca da conduta do obreiro. Também a Bíblia nos informa que o obreiro não pode ser espancador. Nós estamos vivendo a era pós-moderna, século 21. Não é admissível que um obreiro, ou até mesmo um membro da igreja, seja uma pessoa tão desequilibrada a ponto de tratar com desdém a sua esposa, a sua família, ou até mesmo a igreja do Senhor. Também o obreiro, ele não pode ser contencioso. Nós sabemos que as contendas têm criado divisões, têm criado muitas rachas dentro das igrejas. Por isso, o obreiro deve ser inimigo das contendas. Também, o obreiro não pode ser avarento. Muitas pessoas amam o dinheiro. Pessoas que amam o dinheiro não pode ser um obreiro, não pode ser qualificado para o ministério. As pessoas que amam o dinheiro fazem qualquer coisa para enriquecer, até mesmo defraudar a noiva do cordeiro. Por isso, meus amados, nós devemos entender que estas regras devem ser realizadas com cuidado, devem ser rígidas na hora de escolher um obreiro. Então a igreja do Senhor, aqueles que lideram, não pode descuidar desses itens na ordenação de um obreiro, porque isto pode trazer um grande problema, não somente para o obreiro, mas também para toda a igreja. Vamos para o segundo tópico, a importância do presbitério. Ponto 1. Significado do termo presbitério. O que é presbitério, amados? Presbitério é um conselho formado por obreiros, mas obreiros maduros, obreiros experientes, obreiros, amado, que vai viver na igreja, que vai ensinar na igreja, que vai atuar na igreja. Ele não pode ser um obreiro desqualificado e despreparado. Ele deve ser maduro, deve ser experiente e ter uma conduta exemplar na igreja do Senhor. Neste sentido, nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, ele dizendo para Timóteo: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia e pela imposição das mãos do presbitério. Veja só, o apóstolo Paulo está ratificando a atitude do presbitério que impuseram as mãos sobre Timóteo, um jovem obreiro, mas era qualificado para o ministério. E assim, amados, nós vemos o reconhecimento do ministério de Timóteo pela classe de obreiro, pelos obreiros, ou seja, pelos presbíteros. Isto dá dignidade, isso qualifica a vida do ministro do Senhor. Vamos para o segundo ponto, a atuação do presbitério. O presbitério na igreja primitiva teve a atuação brilhante no Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi estabelecido para resolver problemas no que diz respeito à doutrina. Havia divergência entre os judaizantes, entre o grupo dos fariseus que havia se convertido ao cristianismo. E eles, então, não aceitavam que os gentios pudessem viver na igreja sem ser circuncidados. Então eles queriam que eles observassem esta regra da lei para obter a salvação. Isto gerou uma grande polêmica, a ponto de ser estabelecido o Concílio de Jerusalém para tratar desta questão doutrinária.
mas foi lá no concílio de Jerusalém que Pedro tomou a palavra e disse que não deveriam impor regras pesadas sobre os gentios, que nem eles e nem os seus pais puderam suportar, que a salvação era através da fé. E assim foi estabelecido a resolução de Jerusalém, do concílio de Jerusalém, e os presbíteros, eles tiveram a responsabilidade de conduzir esta resolução às igrejas daquele tempo, começando pela igreja de Antioquia, e também todas as igrejas foram informadas desta resolução, trazendo paz para a igreja. Ponto de número 3, a valorização do presbitério. Veja só, meus amados, o presbitério era uma instituição honrada, respeitada, digna, desde os tempos primitivos. Então nós vemos aqui que toda a existência do presbitério está fundamentado nas Escrituras. Então, amados, nós vemos que toda essa atuação efetiva do presbitério constituía na administração e também no ensino da igreja. O apóstolo Paulo, ele valoriza o presbitério, ele valoriza o presbítero de uma forma digna e bastante honrada. Nós podemos ver isso em 1 Timóteo, no capítulo 5, o versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz de forma brilhante, ele diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Veja, meus amados, nós vemos aqui que o presbitério, ele é de grande valia para a igreja local, porque ele trabalha na parte da doutrina, ele trabalha na parte da administração, ele contribui para o bem-estar da igreja local. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, os deveres do presbitério. Primeiro ponto, apacentar a igreja. Veja só, amados, aqui nós vemos que dentro dos deveres do presbitério ou do presbítero está o apacentar. Apacentar significa guiar o rebanho, alimentar e proteger. Então o presbítero, ele tem a responsabilidade de alimentar com um alimento sólido, genuíno, para que as ovelhas elas possam estar com saúde espiritual, possam estar robusta espiritualmente. Ele tem também a função de proteger o rebanho contra as heresias, contra as falsas doutrinas causadas pelos falsos profetas e falsos mestres que andam rondando o rebanho, querendo deturpar a boa ordem da igreja. Por isso, o presbítero tem esta função de zelar pela boa ordem, não deixando que a falsa doutrina, não deixando que as heresias venham contaminar o rebanho e a obra do Senhor. Então nós vemos, amado, que o apóstolo Pedro, ele exortou os presbíteros neste sentido, para que eles pudessem tomar o cuidado acerca desta questão, no caso de ser um apacentador. Então Pedro, ele manifesta aqui na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, ele fala de forma brilhante aqui para os presbíteros, quando ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Veja que esta palavra que foi direcionada aos presbíteros, ela encaixa muito na missão pastoral, ela encaixa em todos aqueles que exercem o trabalho pastoral, desde o dirigente de uma congregação até a presidência de uma igreja. Deve apacentar o rebanho, amado, de forma digna, tendo cuidado, porque o rebanho não pertence ao obreiro, o rebanho é do Senhor, o rebanho constitui a noiva do Cordeiro, por isso precisa ter zelo, precisa ser tratada com amor, com dedicação e com respeito. Por isso o apóstolo Pedro diz: de ânimo
pronto, deve estar pronto para servir. Então nós podemos ver aqui, meus amados, que isso é algo extraordinário. O obreiro, ele deve de servir ao rebanho, ele deve de voluntariamente servir ao rebanho, ele não deve servir o rebanho por dinheiro. Infelizmente, em nossos dias, esta palavra não encaixa nem tanto aos presbíteros, mas os pastores, que muitas vezes, amado, têm trabalhado por dinheiro, aos pastores que muitas vezes, amado, têm deixado a sua vocação ministerial e têm muitas vezes agido de forma desordenada, imprudente ao rebanho do Senhor. Por isso, amado, nós deixamos aqui esta palavra para os bons obreiros, que continua com dignidade, continua com honradez diante da obra do Senhor, porque isto é digno, e nós sabemos que a função do obreiro, amado, é agir de forma para que possa atuar na igreja, concedendo também, amado, um trabalho de forma eficaz, um trabalho que venha formar espiritualmente, moralmente os irmãos e até mesmo agindo como exemplo na vida familiar. Vamos para o segundo ponto: liderar a igreja local. Veja, meus amados, a liderança da igreja local, ela possui duas esferas de atuação. A atuação no que diz respeito ao governo e o que diz respeito ao ensino. E aqui, quando diz que da liderança da igreja local, nós vemos que quando a referência ao governo, nós tomamos aqui a própria família como referencial. O obreiro, o presbítero, o bispo, o pastor, o ancião, ele deve ter a sua família como referência da igreja. Ele deve ter uma família abençoada, deve tratar a sua esposa com dignidade e honradez, deve ter os seus filhos sob submissão, criando também no temor do Senhor. E no que diz respeito ao ensino, ele também deve ensinar com dignidade, deve pregar aquilo que ele vive, deve viver aquilo que ele prega. O seu ensino deve ser eficaz, a sua forma de vida deve ser o maior exemplo do ensino que ele aplica, porque todos vão ver ele como referencial. Por isso, amado, nós sabemos que o obreiro deve governar a sua casa e deve ensinar também com a sua própria vida. Então, o obreiro deve sempre estar pronto para servir a igreja e não ser servido pela igreja. Então, ensinar, governar, nós vemos, amado, que isso requer dignidade, isso requer honradez, é um compromisso que todo obreiro que é chamado para a obra, ele deve fazer. Vamos para o terceiro ponto: ungir os enfermos. Veja, meus amados, a unção dos enfermos, ela não pode ser banalizada. Veja o que a Bíblia nos afirma em Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Veja só, em nossos dias, amado, a unção dos enfermos está sendo banalizada. Nós vemos pessoas descredenciadas ungindo, pessoas comprando e vendendo azeite, ungindo pessoas e objetos de forma indiscriminada. Mas nós sabemos que biblicamente existe uma recomendação e nós devemos fazer tudo com zelo, devemos fazer tudo com cuidado, não banalizar as coisas santas e sagradas que o Senhor ele tem nos dado. Então, nesse sentido, os membros da igreja têm plena liberdade para procurar o presbítero, para receber dele a oração, receber dele a unção e receber também os cuidados pastorais. E assim, meus amados, é que nós vamos ver um trabalho digno, tanto por parte do presbítero, por parte dos obreiros e também por parte da igreja que compõe o corpo de Cristo.
Amém, amados? Que Deus nos abençoe.